Oi, eu sou Francisco Araújo e nesse vídeo vamos falar um pouco mais sobre autenticidade. Primeiramente eu gostaria de te contar uma história bem rapidinho. Havia um pai com 41 anos e esse pai estava com seu filho. Ao perceber que esse filho não gostava do que o pai estava fazendo, esse pai parou uma hora e disse para o seu filho: "Filho, observe bem o seu pai fumando agora o seu último cigarro." Era isso que aquele filho não gostava que o pai estava fazendo e foi exatamente o que o pai falou, acabou fazendo também. Esse pai, hoje, após 20 anos, ele já não fuma mais e, além disso, deixou de beber. Essa é uma pequena história apenas para ilustrar o quão é importante a autenticidade na nossa vida. E, afinal, o que é autenticidade? A autenticidade ela pode ser considerada como algo natural, algo essencial do ser humano. E, por isso, não é necessário que a gente faça força para ser autêntico. É da nossa natureza, é uma característica nossa. Porém, é importante a gente conversar e falar sobre a autenticidade hoje em dia, porque é visível na nossa sociedade a influência do capitalismo e da busca por objetivos materiais. E tudo isso faz acontecer o que a gente muito escuta por aí, que é a tal da inversão de valores. Então, esses valores naturais, por exemplo, como a autenticidade e outros mais, acabam sendo deixados de lado, justamente pela busca por esses objetivos que nós traçamos na nossa vida. Então, aí a gente começa a compreender melhor a importância da autenticidade na nossa vida. Talvez você já tenha vivido uma experiência parecida ou já tenha sido o personagem dessa história que eu falei no início. E por isso deve compreender o quanto é importante uma pessoa ser autêntica. Eu posso citar aqui um exemplo da importância da autenticidade que a gente vê no dia a dia. Por exemplo, na hora de a gente comprar um objeto, uma câmera, uma joia, geralmente a gente gosta de atestar a autenticidade desse objeto, não é? Para ver se ele é original e se de fato ele tem o valor que uma peça autêntica tem. Então, da mesma forma, a gente naturalmente busca a autenticidade nas pessoas e valoriza isso nas pessoas. Mas, mesmo assim, existe uma grande necessidade hoje em dia de a gente buscar, de a gente exercitar o ser autêntico em nós. Porque muitas pessoas hoje em dia, infelizmente, têm traçado objetivos para a sua vida em que esses valores são deixados de lado. E talvez isso acontece por causa de medo. Talvez uma pessoa não é autêntica em um certo momento e expõe as suas ideias, é o que ela é de fato, porque ela tem medo de não ser aceita em um meio, por causa da cobrança no meio profissional, na família e etc. E tudo isso destaca ainda mais a importância da necessidade. E outra coisa que eu gostaria de trazer nesse vídeo são os benefícios de se ser autêntico. E logo aí a gente compreende os malefícios, fazendo uma comparação, uma reflexão em relação aos benefícios, os 3 benefícios que eu vou citar a partir de agora. Primeiro grande benefício de você ser uma pessoa autêntica. Uma pessoa autêntica, ela não precisa gerir máscaras, personagens em meio aos ambientes que ela convive. Por exemplo, nos meios entre amigos, na família, como eu falei antes, no meio profissional também. Então uma pessoa autêntica, ela não tem essa preocupação de se policiar, de saber como vai agir em cada momento, porque ela simplesmente age como ela é, de acordo com suas crenças, com o seu caráter. Segundo grande benefício, os benefícios que a gente consegue em ser autêntico em relação ao nosso meio, às pessoas. Quando a gente é autêntico, as pessoas começam a reconhecer essa característica em nós. E a partir daí, existe uma abertura bem maior nos relacionamentos, uma troca de conhecimentos, de confiança. As pessoas, elas ficam mais livres no relacionamento com quem a gente reconhece ser autêntico. Pode ver, uma prova disso talvez seja as inúmeras amizades que nós
que nós temos, principalmente aquelas que existem há longos anos. Essas talvez sejam um grande exemplo de autenticidade no relacionamento. Terceira, que também é grande característica e benefício de quem é autêntico. E perceba uma coisa, antes de eu dizer esse terceiro benefício, todos estão ligados um ao outro. Esse terceiro benefício ilustra o que mais as realizações. Então o mundo, as suas realizações, os seus sonhos, os seus objetivos, eles começam a ser atraídos por uma pessoa quando ela é autêntica. Então pode ver, quando a gente percebe um grande nome no planeta, as grandes realizações foram feitas na história por pessoas que realmente respeitaram o que elas eram, elas foram autênticas, elas buscaram os seus sonhos e em meio a um contexto todo, esse sonho foi respondido pelo universo, podemos dizer assim. Então são basicamente esses três grandes benefícios de se ser autêntico e logo a gente pode também refletir sobre o que não é ser autêntico. Por fim, eu gostaria de te fazer um desafio, já que você, acredito eu, compreendeu a mensagem e a importância de ser autêntico nos dias de hoje. Primeiro desafio. Comece a refletir o porquê dos seus pensamentos, o porquê das suas crenças. Você é um ser único, então comece a compreender qual é o fundamento dos seus pensamentos e de onde eles vêm. Segunda coisa, comece a refletir também sobre a necessidade das suas escolhas, aquilo que você está aprendendo, está pretendendo fazer. A partir daí, você também vai avaliar e deve avaliar os reais benefícios dessas suas pretensões, do que você tem feito. E se isso realmente se encaixa e vai de encontro ao que você é, realmente. É a partir daí que a autenticidade começa a brilhar na sua vida. E se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, pensou em alguém, por acaso, enquanto via ele, eu peço que você compartilhe agora com essa pessoa e com mais pessoas que possam se beneficiar com esse conteúdo. E eu quero ver depois os comentários, as pessoas que fizeram esse desafio que eu lanço. Eu desejo a você muita luz, muita vida, muito mais saúde e até o próximo vídeo.